Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o CyclePy. No vídeo de hoje eu quero demonstrar brevemente como colocar um ranking no CyclePy. Então, em algumas tarefas ou em alguns estudos, você pode querer motivar os seus participantes a ter o melhor desempenho possível, criando alguma espécie de ranking ali, um top 5, né, um top 10 melhores, enfim, o número não importa muito, mas você quer motivar as pessoas a saírem bem, porque você vai dar um prêmio a mais para quem tiver entre os melhores participantes, e isso às vezes é uma maneira não confundidora de motivar os seus participantes a se esforçar ao máximo e a obter o seu melhor na tarefa. Bom, eu escrevi aqui um código, né? Tenho duas partes do meu código aqui, que é essa parte de baixo que não está comentada, essa parte de cima que está comentada. As duas partes elas fazem praticamente a mesma coisa, com a diferença de que eu vou utilizar a parte de baixo porque ela faz algumas coisas a mais, tá? Então estou importando algumas bibliotecas aqui, tá? Eu vou explicar brevemente o que esse código faz. Eu estou no Python, não estou no CyclePy ainda. Eu quero mostrar aqui para vocês o ranking que eu tenho na minha pasta ranking. Esse ranking, por enquanto, ele tem isso daqui. Então ele é um arquivo CSV, eu poderia abri-lo até no bloco de notas, em que eu tenho 3 cabeçalhos, que é position, nickname e score. Em position eu tenho de 1 a 5. Por enquanto o nickname está tudo vazio, né? Tem um valor vazio e o score está 0. É como se fosse o seu videogame quando você não salvou ainda um jogo ou um ranking, então o ranking está zerado por enquanto. Tá? O que eu quero fazer aqui com esse meu código? Bom, esse meu código faz o seguinte, por enquanto. Ele vai abrir esse arquivo ranking, tá? Ele vai ler o que tem no arquivo ranking, ele vai atribuir para essa variável ranking. E aí ele vai separar as informações que estão em ranking em nicknames, que são os nomes dos participantes, poderia ser names aqui seria tipo apelido, e os scores. E aí basicamente ele vai percorrer esse arquivo ranking, que vai ter 6 linhas, né? E ele vai pegar e ele vai separar as informações que tem ali. Por quê? Porque a gente tem uma vírgula, né? Se a gente olhar novamente nosso arquivo, ele tem uma vírgula. Então eu quero separar com base na vírgula essa primeira informação, que vai ser as posições, essas segundas informações que vão ser os nomes, e essa terceira informação que vão ser os scores. Tá? E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai separar isso e em nickname ele vai colocar os nomes e em scores ele vai colocar as pontuações, que eu já tenho salvo ali no meu arquivo CSV. Ele vai imprimir para mim quais são os nomes e vai imprimir quais são as pontuações. Esse time.sleep é só para o nosso programa dar uma pausa para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Aí o que eu vou fazer aqui? Esse loop ele vai repetir 10 vezes. Essas 10 repetições é só para eu mostrar como que o meu programa funciona. Ok? Poderia rodar mais vezes até. Vou até mudar de 10, vou mudar para 20 aqui, né? Talvez 20 fique mais legal. Aí basicamente eu vou sortear um nome aqui. Vai ser um nome de 3 caracteres com letras do alfabeto. Por exemplo, se fosse o meu nome, poderia ser MAR, de Marcos, né? Então faz de conta que é um participante aqui. Então eu estou inventando um participante, né? Estou criando um nickname para ele e estou pegando uma pontuação do meu participante, que pode ser qualquer número ali entre 0 e 99.999, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer quantos pontos que o participante fez. Então, por exemplo, Mar fez 5 pontos, tá? Aí eu vou criar um novo ranking, que vai ser a atualização do meu ranking. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que avaliar se a pontuação que o meu participante fez, se ela é maior do que os 5 valores que estão no meu top 5, né? Porque se for menor, eu não preciso atualizar o ranking. Agora, se ela for maior, eu preciso inserir ela ali. Então, vamos supor que o meu ranking aqui por enquanto, vai ter o ABC com 100, o DEF com 50, o EFGHI com 10, JKL com 5 e o MNO com 1. Vamos supor que o participante, né, sou eu tirei 55. Então eu preciso me colocar no próximo ranking. O próximo ranking vai ter que ser o seguinte. Ele vai ter que fazer o seguinte de atualização. Ele vai ter que pegar vai ter que pôr eu na segunda posição, porque eu sou menor que o ABC, maior que o DEF. E se eu sou maior que o DEF, eu sou maior que todo o resto. E eu vou ter que jogar fora esse último, porque agora ele não está mais no top 5. E eu vou ter que salvar esse ranking. Então eu quero atualizar esse arquivo a cada participante que tiver,
né, no meu estudo, no meu experimento, para que isso ocorra. E isso é feito aqui. Então, eu crio um ranking auxiliar, uma variável auxiliar, que eu vou percorrer. Por que eu estou criando uma variável auxiliar? Porque eu vou ter que modificar o ranking. E não é boa prática eu percorrer, iterar sobre uma lista, sobre uma variável, sobre um container, fazer uma iteração sobre esse container enquanto eu modifico ele. Então, eu faço uma iteração sobre uma cópia do container enquanto eu estou modificando o container, que não vai afetar a cópia, ok? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, se a minha pontuação for maior que a pontuação na posição I, eu vou ter que colocar no meu arquivo o meu nome e o meu score, certo? Eu vou modificar essa variável que eu criei aqui, isMyScoreSaved, que começa valendo false, quer dizer, o meu score ainda não foi salvo na lista, ele vai mudar para verdadeiro, ok? Caso ele não caia nesse cenário aqui, ele pode cair em dois cenários. O cenário em que o meu score já foi salvo, e aí ele tem que mudar os índices aqui que ele está utilizando para salvar o arquivo lá na minha planilha, ou o meu score nem é maior do que o score atual e ele ainda não foi salvo. E aí o que muda é o índice aqui, né? Pode ver que muda aqui. Aqui é I-1, I-1, e aqui é I. Por que é diferente? Que é o seguinte, faz diferença se o meu score foi salvo ou não. Se o meu score ainda não foi salvo, por exemplo, na primeira rodada lá. Primeira rodada, eu vou estar comparando ABC com MAR. E ABC vale 100, MAR vale 55. Como o meu score ainda não foi salvo, eu tenho que pegar a posição I aqui. E a posição I, na primeira rodada, vai ser igual a 0, certo? Porque eu quero salvar o ABC. Né? Como o meu score não foi maior que o de ABC, eu quero salvar o ABC e o score do ABC. Agora pensa quando eu chegar aqui no def, né? Eu vou estar na terceira repetição, tá? Então eu vou estar no cenário em que I é igual a 2, eu vou estar na terceira repetição, certo? Porque aqui é 0. Mentira, eu vou estar na segunda repetição, perdão. Quando eu estiver na segunda repetição, o que vai acontecer? Eu vou salvar um MAR, porque agora eu estou comparando. Deixa eu até mudar aqui, que vai fazer mais sentido. Vou colocar desse jeito aqui. Tá? Para deixar bem claro o que está acontecendo aqui, porque é um pouquinho complicado de entender. Então, quando I vale 0, eu estou na primeira rodada do loop. Então, na verdade, ABC é maior que Marcos, tá? Porque ABC vale 100 e Marcos vale 55. Então, o que ele vai salvar é só o ABC. Tá? Então, ele vai salvar ABC igual a 100. Agora, quando I for igual a 1, ele vai comparar def com Marcos. E def agora é menor que Marcos. Por quê? Porque def fez 50 e Marcos fez 55. Então, o que ele vai salvar ali agora? Ele vai salvar ABC igual a 100 e depois MAR igual a 55, certo? Agora, note esse cenário aqui. I é igual a 2. O que ele vai comparar agora? Ele iria comparar o meu score? Não, por quê? Porque isMyScoreSaved virou true. Ele virou true aqui, ó. Por quê? Porque quando eu passo por isso daqui uma vez, o isMyScoreSaved vira true. Então ele nunca mais vai passar por aqui. Ele vai passar só por esses dois cenários agora. Ok? E qual cenário ele vai cair sempre? Ele vai cair sempre nesse. Porque esse daqui é true. Então ele vai cair sempre aqui agora. Por que agora é I-1, I-1? Porque agora, se eu fosse salvar o elemento na posição 2, eu salvaria esse daqui. Que ele está na posição 2, certo? Só que o def é maior que ele, né? E se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Qual que seria a abordagem errada? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A abordagem incorreta seria eu colocar o Marcos no lugar do def, mas fazer o def sumir. E não é isso que eu quero que aconteça. A abordagem correta é eu colocar o Marcos aqui, não, o Mar aqui, só que jogar cada um uma posição para baixo.
Então, o def entra no lugar do GHI, o GHI entra no lugar do JKL e o JKL entra no lugar do MNO e o MNO, por sua vez, sai da lista, né? E o que implementa isso é essa condição aqui. Então, por isso que eu tenho dois cenários. Enquanto o isMyScoreSaved é o I na posição mesmo que vai entrando. Agora, quando eu já tenho um, eu preciso pegar um na posição mais baixa, porque ele tem que decair uma posição no ranking, tá? Então, isso daqui, essa condição aqui a gente pode colocar assim, derruba todo mundo uma posição no ranking, derruba todo mundo que ficou atrás do participante atual uma posição no ranking, tá? Então, é isso que isso daqui faz, tá? Isso daqui não. Isso daqui é salva todo mundo na mesma posição no ranking, tá? Coloca minha pontuação no ranking, tá? Aqui eu posso colocar demin, né, para manter a consistência, né, já que eu estou utilizando o eu aqui. Então são os três cenários. O cenário em que eu já entrei no ranking, isso nem sempre vai acontecer, porque se eu tirei 0, a única coisa que vai acontecer é isso daqui. Ou seja, eu vou repetir o ranking da rodada anterior, não vai mexer no ranking. Se eu entrar no ranking, eu vou cair aqui pelo menos uma vez. E se eu não entrar na quinta posição, esse ranking aqui vai repetir algumas vezes também, ok? E eu vou imprimir o novo ranking, vou pausar 2 segundos o programa e vou criar um novo arquivo chamado ranking. E o que vai acontecer? Quando eu criar esse novo arquivo, esse arquivo aqui vai ser apagado e eu vou atualizar ele, né? Na prática, o que vai dar a impressão é que eu atualizei ele, tá? É isso que isso vai fazer, ok? Então, vou fechar esse arquivo. Bom, só para deixar um pouco mais fácil aqui de conduzir o meu loop, eu vou acrescentar aqui um input, x input, pressione Enter para continuar, tá? Só para ter algum controle sobre o meu programa. Isso aqui não vai servir para nada, é só para eu segurar um pouquinho o meu programa. Então vou dar um run aqui, tá? Dei um run. Olha lá, começou como vazio. Vamos esperar só um pouquinho. Então, ó, o que aconteceu aqui? Meu primeiro participante pegou um ranking vazio. E o primeiro participante foi o KFL, ele já fez 61.462 pontos. Ele já foi colocado na primeira posição, tá? Então ele é o líder do ranking. Vou dar Enter, vamos para o segundo participante. O segundo participante já arrasou, ela fez 81 mil pontos. Então, o nome dele é SZ. Então ele passou para o primeiro lugar no ranking, jogou o KFL para segundo e todo mundo caiu uma posição no ranking. Bom, vamos para o próximo. O próximo fez 57 mil pontos, foi o pior até o momento, então o nome dele é VXO, ele já está aqui na terceira posição, ou seja, ele ficou abaixo dos outros dois. O negócio vai começar interessante quando a gente chegar no sexto participante. Ó, o VIA fez 73 mil pontos, ele foi pior do que o CIS e foi melhor do que o KFL, e ele ficou exatamente na segunda posição aqui, o VIA, o CIS ficou em primeiro e o KFL ficou aqui. Antes da gente continuar, deixa eu só abrir o arquivo aqui, ranking, para você ver como que ele está. Ó, ele está atualizando. Então, note que o meu ranking ele está atualizando ali no Excel. Ok? Vamos para mais uma rodada. Aqui, deixa eu dar um Enter. Vamos ver qual que é o próximo. O próximo fez 20 mil pontos, foi o pior até agora, então ele caiu aqui para a quinta posição. Agora, só vai entrar no ranking quem ficar acima de 20.562. Se tirar menos que isso, nem no ranking entra. Vamos ver o próximo. Olha lá, o próximo fez 52 mil. Em qual posição ele entra? Ele entrou na última, né? Ele derrubou justamente o OVR. É o QHT. KH ficou feio, né? Então, aqui. Tá ele aqui, ficou na última posição desse top 5. Vou executar mais uma vez. Ó, o BKZ foi o melhor agora. Então o BKZ ele fez 93.605 pontos. Então ele tem que derrubar todo mundo uma posição e jogar fora o KHT.
o QHT. Então, ó, BKZ ficou em primeiro, SIZ ficou em segundo, o VIA ficou em terceiro, o KFL ficou em quarto, o VXO, que era o quarto, ficou em quinto, e o QHT caiu fora. Ok? Então, última rodada aqui, depois eu paro. Ok. O KJN ficou em segundo agora, né? E o VXO agora caiu do top 5 do meu ranking, ok? E o meu ranking está sendo atualizado rodada a rodada. Então, ele está aqui, ó, sendo atualizado bonitinho, né? Mas como eu quero zerar o meu ranking, eu deixei um ranking aqui no desktop, pronto. Vou jogar ele aqui dentro e ele está sendo atualizado para aquele meu ranking original, que é esse daqui, vazio, vazio, vazio. Bom, até o momento a gente falou sobre Python, né? A gente não falou sobre o CirclePy. No CirclePy, eu tenho um programa aqui que eu deixei pronto, que é um programa de operações matemáticas, mas poderia ser qualquer jogo, qualquer tarefa que tenha pontuação, que tenha desempenho e que eu queira gerar um ranking. Então, o que eu fiz aqui? Deixei uma tela de boas-vindas. Eu vou passar muito rápido pelo CirclePy hoje. Deixei uma tela de agradecimento. E o que importa aqui para mim é a tarefa distratora. Na tarefa distratora, eu estou contando o score do participante, tá, momento a momento. Mas antes disso, deixa eu entrar aqui, que eu esqueci de mostrar algo. Então aqui, eu peguei boa parte daquele código que está no Python e reaproveitei ele, tirando esse print, esse time sleep, que eu não vou utilizar. E criei aqui um código muito parecido com aquele lá, só que aqui eu coloquei ele dentro de funções, tá? Que elas vão ser chamadas ao longo da tarefa, né? Depois você dá uma estudada nessas funções. Basicamente são funções que vão separar, vão abrir esse arquivo, vão ler esse arquivo aqui do ranking, vão separar os números dos nomes, das pontuações, e depois vão juntar tudo numa string específica para imprimir na tela o top 5 do meu ranking, tá? Com nome e pontuação. E basicamente eu vou ter minha tarefa distratora que vai contar quantos pontos o participante tem. Então o participante vai resolver operações matemáticas ali. Se ele acertar o produto, né, se ele chegar à resposta correta, em algum momento aqui ele vai comparar se a resposta do participante, que está nesse componente aqui, text box, se a resposta do participante for igual ao produto, o participante acertou. Então ele tem que ganhar um ponto, tá? E essa pontuação vai sendo contada ali durante a tarefa, tá? Durante a tarefa isso vai ser contado. Eu vou colocar aqui por enquanto que a minha tarefa vai durar 30 segundos, tá? Por enquanto ela estava 15 aqui enquanto eu estava testando. E quando o relógio chegar a 30 segundos, o que vai acontecer? Quando ele chegar a 30 segundos, eu vou interromper a minha tarefa. Quanto mais operações de multiplicação o participante acertar, mais pontos ele vai fazer, e aí ele vai subir no ranking, e ele vai abrir o meu arquivo ranking ali, vai colocar ele no ranking, vai atualizar o arquivo, e tudo isso está sendo feito aqui no CirclePy de maneira automatizada. Então tem várias coisas aqui que eu não estou entrando em detalhe. O coração disso está aqui, na primeira tela, em que eu crio a função para abrir o ranking original, e depois uma que eu venho fazer uma atualização nesse ranking, em que eu faço várias leituras e faço muito do que está. Se você olhar essa parte aqui, por exemplo, essa parte aqui do meu código, ela se assemelha muito a esse trecho aqui que a gente estava discutindo, né? Do ranking auxiliar e tudo. Então, ela é muito parecida, faz praticamente as mesmas coisas, só que adaptada ao CirclePy. E aqui na rotina show ranking, né? Eu estou fazendo basicamente colocando no componente de apelidos ali de nomes, quais são os nomes do top 5, e no componente de scores, quais são as pontuações dos meus participantes. Eu vou testar o programa e vou ver se funciona ao vivo aqui, torcendo para não dar erro, né? Então aqui nome, vou colocar Marcos. Então, blá, 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 vou dar um barra de espaço e começou a tarefa. Bom, aqui 7 vezes 5, 35, sobre 3, 85. 3 vezes 4, 12, acertei 2. 5 vezes 8, 40, acertei 3. 4, aqui 14 vai 1, 84. Aqui dá 34. Eu acho que eu tô acertando e perdi as contas de quanto eu acertei. 18,
falando e fazendo as tarefas ao mesmo tempo é meio difícil, né? Mas ó, tá acabando o tempo aqui e ele deu erro. Vamos ver por que ele deu erro. Ele deu erro porque o arquivo tá aberto, né? Evidentemente. Mas é burro, né? Vamos rodar de novo. Desculpa, gente. Eu tava com o arquivo aberto e evidentemente que ele não conseguiu manipular o arquivo e fazer as operações porque eu tava com o arquivo aberto. Mas essa é uma boa lição que fica. Você não pode estar com o arquivo aberto quando você quer manipular o arquivo, porque como que ele vai salvar um arquivo que você tá com ele aberto? Então, de novo, vamos lá. 6 2, 12, 21, 51, 50, 63, 15, 65, 24, 96. Eu não sei se eu tô fazendo certo, tá, gente? 119, 36, 5, 136, 14, 18, 36. Não deu tempo. Olha lá, você fez 13 pontos e 5 melhores pontuações. Nome: eu sou o primeiro do meu próprio ranking, o resto está tudo vazio. Pressione barra de espaço para avançar. Fim da tarefa, obrigado por sua participação. Vamos abrir o arquivo aqui agora com o ranking. Olha lá, o arquivo está atualizado. Eu sou o líder do meu próprio ranking. Então eu vou rodar mais algumas vezes, mas agora é mais do mesmo, tá? Eu quero ver se eu consigo ir atualizando o ranking ali mais algumas vezes, ok? Só que antes de fazer isso, eu vou dar uma trapaceada, na verdade, porque senão a gente vai ter que rodar isso muitas vezes. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou mexer aqui já automaticamente. Eu vou pôr aqui random 1. E aqui eu vou pôr que é 5. Aqui eu vou pôr que é 4. Só para explicar o que eu estou fazendo, eu estou criando uns nomes aleatórios aqui. Estou chamando os meus carinhas aqui de random, tá? E a pontuação aqui é 5, 4, 3 e 2. Ou seja, você tem que acertar pelo menos 2 itens agora para você fazer parte do top 5. Então eu atualizei meu ranking aqui manualmente, eu roubei, e isso já vai ter que refletir no que acontece lá no CyclePy, tá? Então 2 pontos é o mínimo que tem que fazer para entrar no ranking. E se eu fizer mais de 2 pontos, evidentemente que o quinto da lista, ele tem que ter menos de 2 pontos, porque ele caiu do quinto lugar e foi para baixo. Então vou pôr aqui Kili. Então vamos lá. 18, vai 1, 108, 5, 125, não, 126, 8 com 7, 40 com 56, vezes 5, 126, demorei um tempão nesse, 35, isso tem um componente de sorte aqui também, que é virem cálculos mais fáceis, né? Aqui, 56, 30, de novo 56, 4, 16, 1, 56, lá, Kili passou para o segundo lugar, segunda melhor posição, com 7 pontos, e o Random 4, né, que tinha feito 2 pontos, ele sumiu do ranking, você fez 7 pontos. Bom, vamos tentar mais uma vez, brincar aqui, vou fazer isso mais uma ou duas vezes apenas, e a gente encerra o vídeo de hoje. Esse vídeo também, lembrando, ele vai estar disponível, o vídeo vai estar disponível no YouTube, mas o programa vai estar disponível no GitHub, e você pode trabalhar, brincar e mexer conforme as suas necessidades, caso você queira, por exemplo, fazer uma tarefa de expande memória, de desempenho em tarefa atencional. Você pode utilizar esse modelo, esse template que eu vou deixar disponível para adaptar e fazer o ranking para a sua tarefa, né? Não precisa ser para a tarefa de operações matemáticas, né? Então vamos lá, 75, 45, 8 com 4, 2, 3, 7, 2, 871, 25, 75, 21 é 91, essas aqui me quebram, 24, 84, 77, 39, aqui não vai dar tempo. Ok, fiz 9 pontos, Mirella agora, o nome que estava registrado, e subiu aqui para o segundo lugar, né? Então ela veio para o top 5. E vamos rodar a última vez para finalizar esse vídeo. Notem que eu fico um pouco ansioso, um pouco nervoso de fazer isso ao vivo aqui, porque
Tenho medo de estar errando e passando vergonha nas minhas habilidades matemáticas. Então vamos lá, 30, 32, 64, 39, 48, estão vendo contas mais fáceis aqui. 20, 70, tem esse componente também, né? 45, 9, 30, 40, 15, estão vindo contas mais fáceis, né? Tem um componente de sorte aí também, que é importante, né? De 4 a 2 é 34, 33, 12. Sei lá, fez 15 pontos em 30 segundos e sumiu a liderança do ranking agora. Tem a melhor pontuação. Eu vou dar um print aqui, tá? Um print screen nessa tela. Vou dar uma barra de espaço. Finalizar. Aí eu vou abrir o Paint, só pra gente comparar, porque a memória não vai ser tão boa. Então tá aqui minha pontuação. Vamos abrir aqui o arquivo com o ranking, né? Então deixa eu colocar lado a lado aqui, só pra gente ver se bate. Olha lá, ele tá colocando certinho. Miriam com 15, Marcos com 13, Mirella com 9, Kili com 7, Random com 5 pontos. Esse daqui foi um trovão que você ouviu agora. E aqui a única diferença é que ele está colocando um 0 no final aqui, porque eu escolhi colocar assim, né? Mas caso eu queira mudar isso, é simples, é só eu ir lá no SciCompy e achar onde que está isso. Não lembro exatamente onde que eu coloquei essa informação, acho que foi aqui, ó. Acho que eu poderia mudar para 3 ou para 2 aqui, se for o caso, né? E aí, mudando essa informação, o meu texto vai aparecer de forma diferente, com menos caracteres, se eu assim quiser, ok? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que você possa utilizar esse template de ranking num experimento seu, caso você assim o queira, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.